na linguagem das libras aí, para os meus chuchus que não me ouvem. Oi, né? Oi, oi, ajuda aí. Oi, chuchus. Tudo bem com vocês de casa? Pronto, tô aprendendo. Daqui a pouco eu vou ficar de boa aqui sem precisar da minha amiguinha aqui do lado. Brincadeira. Cada um aí no seu quadrado, todo mundo precisa do seu emprego. Olha só, gente, Fica em Casa Aprendendo é o programa do governo do estado para melhorar e continuar garantindo a educação dos nossos estudantes, certo? Então, o Fica em Casa Aprendendo é importante para que nós continuemos avançando na educação. E a nossa aula de hoje é nada mais, nada menos do que crônicas. Olha, eu trouxe até uma figura bacana aí, um livro aberto, várias letras saindo do livro, né? Uma figura que você pode ler, uma figura que você pode interpretar. E hoje nós vamos falar das crônicas. Quem nunca leu uma crônica? Quem nunca ouviu falar de crônica? E quem nunca tentou ou já mesmo escreveu uma crônica aí na escola como trabalho de produção textual, né? Os professores, nós professores da área de língua, opa, nós professores da área de língua portuguesa, nós das letras, adoramos pedir produção textual para os nossos alunos. E a crônica é um dos gêneros abordados nas nossas aulas. Vamos falar de crônica, o que é crônica, a etimologia, e nos ater também aos registros literários, ao início de tudo da nossa literatura, falando das crônicas históricas. Nós vamos falar de muita coisa hoje e em próximas aulas, tá bom? Vamos avançar? Acompanhe aí o conceito de crônica, o contexto e a produção. Gente, você ouve muito falar contexto, está fora de contexto, vamos entender o que é isso. Mas, primeiramente, vamos ler o slide que vai aparecer aí no seu vídeo sobre crônica. Pegue uma caneta, pegue um caderno, um bloco de anotações e venha comigo para esta aula de hoje. A crônica, gente, é um gênero textual curto. E se é curto, tem vida curta. Escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. E a palavra crônica vem do latim crônica e refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. E do grego, cronos significa tempo. Estão conectadas ao contexto e, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Bom, falamos aqui do que é crônica, né? Tem a ver com tempo. E eu digo aqui também para vocês que crônica tem vida curta, porque é um texto curto. É uma narrativa, sempre uma história baseada no cotidiano. Eu, por exemplo, já escrevi várias crônicas, certo? E vou me basear em situações que eu vivi para escrevê-las. Então, o autor das crônicas faz isso, certo? O importante você saber, é um texto escrito em prosa, diferente da poesia, que é escrita em verso. Ok? O que mais? Tem a ver com temas corriqueiros do dia a dia. Nós encontramos crônicas das mais variadas situações. Vamos continuar, por favor? Acompanhe aí. Quais são as características das crônicas? É uma narrativa curta, já falei, com o uso de uma linguagem simples e coloquial. Presença de poucos personagens, se houver espaço reduzido. Temas relacionados a acontecimentos do cotidiano. Eu falei aí dessa linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia que nós utilizamos nas nossas conversas informais. Então, na crônica, não vai existir essa rigidez da norma gramatical. Você pode ter a liberdade de escrever coloquialmente, tá bom? O importante é que o receptor entenda a linguagem do autor. Avançando. São textos que fazem parte do gênero narrativo, né? Só para reforçar, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço. E há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Bom, como é uma narrativa,
eu acabei de dizer, eu preciso de um enredo, eu preciso de uma história para ser contada, certo? Tem o foco narrativo, onde a história fica evidenciada e, claro, personagens que eu disse que há poucos, né? Quando há no espaço reduzido. Tempo, essa história acontece numa tarde, numa manhã, numa semana, no mês, depende do que for contado. E o espaço, pode ser um ônibus, pode ser dentro da escola, pode ser numa casa, pode ser numa vila, pode ser durante uma festa. E a crônica é outra coisa, sempre vai ter um tonzinho, um quê de humor, tá? Avançando mais. Crônica jornalística, aí está dentro do contexto. Então, uma das mais, é a mais comum das crônicas na atualidade, são produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Pode ser um tema político, pode ser assim, um tema que esteja assim, em grande alta na sociedade, questão de racismo, questão de preconceito, sei lá, por pobreza, questão da pessoa andar mal vestida, enfim, o tema que for. Principalmente política, a gente vê muita crônica com relação a isso, certo? E dentro do jornalismo sempre vem em encartes de jornais, uma página reservada de uma revista, certo? Revistas eletrônicas, sempre tem alguém que escreve alguma coisa a respeito, certo? Avançando. Crônica humorística. Apela para o humor, lógico, não está dizendo. Como entretenimento, utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultural, né? Cultura, economia e por aí vai. Então, como eu já acabei de falar, existem N tipos de crônicas. Só que aqui eu estou falando da crônica especificamente humorística, mas sempre você vai ver um tonzinho de humor dentro dessas produções, no caso, as crônicas, tá? De modo geral. A gente tem, eu te convido, eu posso sugerir uma para você ler, O Homem Nu, de Fernando Sabino, você encontra facilmente na internet, tá? E você vai se divertir e sempre tem algo que você vai refletir da história contada. Vamos continuar nesse assunto de crônica, porque o objetivo da aula é chegar até as crônicas históricas, tá, gente? Principalmente na formação do povo português, da formação da literatura, da história da literatura que nos interessa, tá? Vamos avançar. Crônica histórica relata fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. A prosa historiográfica é um tipo de crônica histórica e o início da Idade Média, lá no trovadorismo, ela está presente. Então, a gente fala aqui um pouquinho do início de tudo, como eu acabei de dizer, trovadorismo, a nossa primeira escola literária estudada, o início da história da literatura portuguesa, e lá existia, nós já falamos em aulas aí anteriores sobre o trovadorismo, das crônicas, as crônicas historiográficas, são crônicas históricas. Elas são importantes para o entendimento de como começou a história de um povo e principalmente aqui no caso a história do povo português. Cronicões, né? Eles atingiram o seu apogeu com o movimento humanista. E o que são os cronicões? Eles se caracterizavam como uma ordenação cronológica dos fatos históricos, compilações de linhagem genealógica das famílias nobres, nas quais, raras às vezes, demarcavam-se por relatos de episódios ou feitos de origem lendária. Você sabe também que quem escrevia essas produções eram pessoas da nobreza. E sempre vai haver, dentro desse tipo de texto, como que eu vou dizer assim, alegoria. Sempre vai haver assim vou usar assim um termo bem corriqueiro, um termo assim de festa em relação ao que se estava escrevendo, tá? Cronicão, né? Vem de crônica, crônica vem de tempo, você já sabe, é uma narrativa que tem a ver com história, tem a ver com um tempo, determinado tempo, e no caso aqui, história de um povo. Quais são as características da crônica historiográfica?
Ela é narrativa, ela vai relatar fatos e eventos reais, ela vai apresentar o retrato da realidade, teor historiográfico e fontes documentais. Eu já falei em aulas anteriores que quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal. E você vê que essa carta, ela faz parte da nossa literatura de informação. Então, é uma função da crônica histórica. Bem aqui está dizendo, ó, teor historiográfico, fontes documentais. É a partir desse tipo de texto que a história de um povo também se fundamenta, também se autoafirma dentro da sociedade, se autoafirma dentro de um contexto, a história em si, certo? O que mais? A produção. Ordem cronológica, né, o tempo, união da literatura e da história, essa é uma característica, uma produção da crônica, linguagem simples e racional, visão imparcial dos fatos, retrato psicológico das personagens, antropocentrismo, nacionalismo, cientificismo, aproximação com a epopeia. Olha só, eu falei também que essa crônica histórica, ela teve assim uma aparição maior no humanismo. O humanismo é essa época de transição entre o trovadorismo e o classicismo, o renascimento. Então, a partir daqui, você vê que eu tenho uma linguagem simples para que o leitor entenda tudo que se está querendo dizer. O que mais que é importante? Retrato psicológico das personagens. Psicológico, como elas pensam, como elas se comportam, tudo isso é importante. É antropocentrismo. Por quê? Porque nessa época humanista, o homem passa a ser o centro das atenções. O teocentrismo fica um pouco de lado e a gente tem um novo espaço do homem investigador no cientificismo. As descobertas, as grandes navegações, as invenções, tudo isso faz parte desse contexto. Então, a produção vai levar em conta o contexto, ou seja, o que está acontecendo na época, para se criar uma crônica historiográfica. Por isso que o nome está dizendo historiográfica, vem de história. A junção da literatura com a história. Por isso que os fatos históricos, minha gente, são tão importantes no entendimento da escola literária. Outra coisa, quando eu comecei esta aula, eu falei de crônica de forma geral. Eu falei de crônica hoje. E agora eu me reporto ao início de tudo que interessa para nós, a questão das crônicas historiográficas. E o que mais? A aproximação com a epopeia. A epopeia é um gênero narrativo em versos, tá? É narrativo, mas é em versos, nós já falamos aqui também. Nós temos o gênero lírico, o épico e o dramático, né? Vamos falar de textos a serem escritos para serem apresentados, os dramas. Temos o gênero lírico, nós vimos lá no trovadorismo as cantigas, né? Lírico, que eram acompanhados de instrumentos musicais, a lira, né? A harpa. E temos também a epopeia, que é uma poesia narrada em versos, contando a história heróica de um povo. Prosa historiográfica, nós não podemos deixar de falar desse personagem aqui, dessa figura, Fernão Lopes. Olha só, pai da historiografia portuguesa, Fernão Lopes foi quem iniciou o movimento humanista no país. Quando? Em 1418. Onde? Em Portugal. Quando foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Então, o Fernão Lopes é o pai da historiografia portuguesa. É o pai dessa crônica historiográfica, certo? Olha só, aqui tem uma produção, um exemplo de crônica historiográfica. Capítulo 1. Razões em prólogo do autor desta obra. Antefale dos feitos do mestre. Grande licença deu a afeição a muitos, que tiveram cargo de ordenar histórias, mormente dos senhores, em cuja mercê e terra viviam, e onde foram nados seus antigos avós, sendo-lhe muito favoráveis no
recontamento de seus feitos. E tal favoreza, como esta, nasce de mundanal afeição, a qual não é, salvo conformidade de alguma coisa, ao entendimento do homem. Acompanhe aí na sua tela algumas palavras escritas de uma forma diferente do que você vê hoje. Na primeira linha aí você tem autor, A-U-C-T-O-R. Desta você tem o apóstrofo, tá? Que seria a junção. Hoje em dia a gente escreve desta, mas nessa época a forma de escrever era diferente, tá? O que mais? Na terceira linha nós temos assim, ó, cuja mercê e terra, tá? Onde foram nados seus antigos avós, sendo-lhe muito favoráveis no contentamento de seus feitos. Então, aí você tem o capítulo 1 de uma produção chamada Crônica Historiográfica. Vamos continuar lendo. Assim que a terra em que os homens, por longo costume e tempo, foram criados, gera uma tal conformidade entre o entendimento. E ela, olha ela aí, gente, com 2 L's, que havendo de julgar alguma sua coisa, assim em louvor, como por contrário, nunca por eles é diretamente recontada, porque louvando-a, dizem sempre mais daquilo, que se do outro modo não escreverem suas perdas tão minguadamente como acontecerem, outra coisa gera ainda esta conformidade. Acontecerem, outra coisa gera ainda esta conformidade e natural inclinação, segundo sentença de alguns, que o pregoeiro da vida é a fama, recebendo refeição para o corpo, o sangue e espíritos gerados de tantas viandas, tem uma tal semelhança entre os que causa esta conformidade. É um texto difícil de ser entendido, primeiro porque nós temos aí palavras e formas de escrita e também de junção, né, juntando as palavras, formando os textos. Eu trouxe ela de original para que você veja como é uma crônica historiográfica. Ela vai retratar o tempo, ela vai ali tem fatos, né, da realidade. Eu não, embora isso é uma redundância, né? A gente vê muito falar, as pessoas falarem assim, fatos reais. Não existe fatos reais, existem fatos. Eu não preciso dizer fatos reais, porque fato é algo que é real, tá? Então, eles descreviam, eles contavam tudo o que acontecia. Nessa época aqui, gente, você viu que foi 1418. Nessa época, 1418, Cristóvão Colombo descobriu a América, né? Lá o espanhol. E Portugal também tinha as suas expedições, tá? Vasco da Gama fez viagens na sua caravela, né? Era assim que eram chamadas expedições, para descobrir caminho para as Índias, por exemplo. Então, quando eles chegavam a determinados lugares, o historiador, né? O cronista, ele fazia um relato da viagem, do que se descobriu, do que se tentava descobrir, como as pessoas se comportavam, eles escreviam, eles registravam e enviavam ao rei de Portugal. Hoje em dia, nós temos tecnologias aí muito avançadas que vão permitindo que uma comitiva de um governador, de um presidente, de um prefeito, faça vistorias, por exemplo, numa obra e façam relatórios. Hoje a gente tem relatórios. Nessa época era a crônica historiográfica, certo? Continuando aqui, ó. Alguns outros tiveram que isto descia na semente no tempo de geração, a qual dispõe por tal guisa aquele que dela é grado, que lhe fica esta conformidade. Também acerca da terra, como de seus divides, e ao que parece que o sentiu Túlio quando viu a dizer: nós não somos nados a nós mesmos, porque uma parte de nós tem a terra e a outra os parentes. E, porém, o juízo do homem acerca de tal terra ou pessoas recontando seus feitos sempre copega. Um pouco difícil de entender,
de repente o texto, mas que você sabe o que é uma crônica, para que ela serve e para que as crônicas historiográficas serviam. E eu fico por aqui. Compliquei?